No dia de hoje, na vertente tecnológica, recebo uma convidada para uma conversa, parte 3, onde falaremos experiências vividas e contadas na primeira pessoa do antes e do depois do digital. 10 anos se passaram. Existem diferenças? Esta é a vertente e esta entrevista vai começar agora. Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Bem-vindos a mais uma parte que tínhamos deixado pendente no último episódio, onde há um antes e depois da tecnologia das nossas vidas. Tínhamos nos últimos episódios, ou no último episódio, abordado algumas áreas que tínhamos achado bastante interessante falar sobre o antes e depois da tecnologia. Abordámos a área dos transportes, abordámos a área da saúde e tínhamos meio que deixado no final do episódio a promessa de voltarmos com este tema para abordarmos outros assuntos que também achávamos que eram interessantes de serem debatidos. E comigo tenho a convidada do costume, a convidada da casa, Fabrícia Botelho. Olá, como é que tu estás? Olá, eu estou bem, tu? Eu também estou bem. Então, preparada para falar daqueles temas que tínhamos deixado pendente para falar e agora esmiuçar um bocadinho sobre esses temas e nos relembrarmos do antes e depois e aquilo que a tecnologia trouxe de diferente nas nossas vidas passados 10 anos? Vamos a isso, eu estou prontíssima. Então tínhamos deixado assim em aberto para falar a questão, por exemplo, da segurança social, que é uma área bastante importante nos dias de hoje e que faz parte no nosso dia-a-dia, até por causa dos diversos requerimentos, pedidos que a gente pode fazer a partir da segurança social. E também temos a área escolar, que também acaba por ser importante nas nossas vidas, porque todos nós passámos por essa fase e também agora quem tem filhos acaba por passar por essa fase uma segunda vez. E temos aqui realmente agora dois tópicos meio que para fechar com chave de ouro esta situação. O que é que tu achas? Vamos começar. Então vamos começar com a segurança social. Que experiências é que tu nos podes contar, não só a mim, mas também aos nossos convidados, aos nossos ouvintes, que experiências é que tu passaste no antes, por exemplo, quando chegaste a Portugal em 2007 e as coisas que tiveste que pedir, que te obrigaram a deslocar presencialmente à Segurança Social porque há 10 anos atrás as coisas não estavam tão evoluídas como estão nos dias de hoje, em pleno 2022. Que experiências é que tiveste que tratar de forma, entre aspas, arcaica, manual, presencial, e que hoje já consegues tratar de uma forma digital em que notas claramente que a tecnologia fez e faz toda a diferença na tua vida, ao ponto de poderes fazer de forma digital e não presencial para tratar de um ou vários assuntos? Então vamos lá. Como bem disseste, cheguei em 2007 em Portugal. No entanto, era menor de idade, então não lidei assim muito com a segurança social. Sei que ela foi imprescindível para o meu ano escolar ter iniciado, mas quem fez essa tratativa toda foram os meus pais, principalmente a minha mãe,
que fomos escrever, nós precisamos ter um número de segurança social e tudo mais, até mesmo para pedir os abonos dos miúdos daquela época e até mesmo para estudar, para ter direito aquele SASE. Era o chamado abono criança e jovem, sabe? Criança e jovem, exatamente. Então, essa parte eu não tive assim muito por dentro, não participei, então não lidei, mas conheço. A minha lida assim, mais com a segurança social foi a partir do momento, para quem é seguidor aqui antigo e ouvinte, já vai saber que eu tenho uma filha de 11 anos. Então foi a partir daí que a minha lida com a segurança social foi experimentar na pele. Ou seja, enquanto eu estava nos bastidores no tempo dos meus pais, sabia do que era tratado, mas lidei mais mesmo presencialmente e tive que me deslocar. Foi quando, entretanto, descobri que eu estava grávida. E até então, para mim, segurança social era só o que a gente precisava para estudar e para ter direito ao abono. Então vamos lá. Quando eu fiz a minha primeira consulta, a partir daí é que eu fiquei a saber, minha primeira consulta de obstetrícia foi que a médica, me disse que a partir do 13º semana, a 13ª semana, é possível solicitar um apoio para as pessoas que estão grávidas, que é o chamado abono pré-natal. Explicou-me, mas não me deu assim, olha, tens que ir ali, tens que ir assado, então já se teve que usar um bocadinho da tecnologia, porque eu tive que entrar na internet, que é o computador pré-histórico que eu tinha da altura, de tubo, para fazer a pesquisa. Então eu tinha que ir à Segurança Social, tinha que requisitar uns documentos, os formulários, tinha que preencher e entregar uma data de papéis. Então eu tive que ir à Segurança Social, fui logo na repartição do Romarieiro, tive que ficar lá numa bicha, porque até então não sabia ainda, né, que eu tinha prioridade, então eu fiquei numa bicha, tive que esperar a minha vez, falar com um funcionário daquelas mesas, que era uma data, um corredor de vários funcionários, e falar para que eu estava ali. Passaram-me um formulário em que eu tinha que preencher e depois voltar lá para entregar. Então tinha que preencher com dados principais, nome, endereço e tudo mais. E depois tinha que anexar imensos papéis. Não sei se tivesses que lidar alguma vez com algum documento da Segurança Social, mas sabes que eles pedem tudo. Comprovativo de nada, comprovativo disso, comprovativo daquilo, IRS. Naquela altura eu ainda residia com os meus pais, então tive que aproveitar que já estava na Segurança Social para pedir uma cópia do que eu precisava, né, das situações contributivas do meu agregado. Depois tive que, neste caso, vai ali anexar o vizinho da Segurança Social, que é as finanças. Tive que ir às finanças com o meu pai, lembro-me de ter disso, para poder pegar o papel da situação contributiva, porque a gente não encontrava o que tinha sido enviado, do modelo 13 e tudo mais, e entregar. Isso foi em relação a solicitar um subsídio. Já tive que, após a Lara nascer, também fazer esse mesmo processo, mas para também requisitar o subsídio já depois da criança nascer, que é o abono criança jovem. Como também tive uma situação em que eu tive que solicitar também uma ação jurídica, um apoio jurídico ao Estado, e que também tive que deslocar. Ou seja, todas essas vezes que eu precisava de alguma coisa, eu tinha que deslocar a minha casa e muitas das vezes eu tinha que arrastar a Lara atrás de mim, tinha que levá-la, e tinha que ir cedo, enfrentar uma fila, pegar uma senha, estar lá horas à espera de ser atendida, depois voltar para trás, depois preencher documentos, depois voltar lá para os entregar, e depois é que, quando era deferido o processo, aquilo vinha também por cartas. Acho isso ainda um bocado arcaico, muitas coisas ainda vêm por carta. Então essa é a minha experiência assim, a nível
arcaico com a segurança social. Agora, com esse exemplo, com essas histórias que nos contaste, levantou-me aqui duas questões que me veio agora assim à cabeça e que provavelmente me veio à cabeça, como poderá ter vindo à cabeça dos nossos ouvintes, que deixa-nos assim algumas perguntas no ar. Primeiro, todas essas informações, saber que formulários pedir, que documentos pedir, que voltas a ter que dar, onde se ter que dirigir, todas essas questões, foi-vos passado essas informações ou vocês, por iniciativa própria, por falta de informação de vos passarem a vocês viram-se obrigados a ter que ir atrás de descobrir essas informações? Agregada a esta questão, faço-te outra. Achas que existe alguma falta de iliteracia informativa dos nossos serviços públicos a todos nós cidadãos, a todos nós contribuintes, que era necessário a gente estar informados de todas essas questões para saber o que ter que fazer, o ter que pedir? Achas que existe a falta dessa iliteracia, a falta desse conhecimento de as entidades públicas, as entidades responsáveis terem essa obrigação de nos passar essas questões? É assim, respondendo à primeira pergunta, todas as vezes e tudo o que nós tivemos direito foi sempre porque ou alguém que sabia nos passou essa informação ou pura e simplesmente tive que ir atrás. Por exemplo, a cena da escola, quando eu comecei a estudar, e o apoio foi passado pela própria escola que teria que fazer isso para o miúdo ter direito a um escalão das refeições. Já no meu caso, quando eu fiquei grávida e eu não sabia que eu tinha direito a nada, foi a médica. O exemplo prático do apoio jurídico não está descrito em lado nenhum. Eu é que tive que ir pesquisar, foi mesmo eu é que tive que ir atrás e pesquisar, e fiquei a saber que há essa possibilidade de você, para certas situações, não é para todas, para certas situações, você pode pedir um apoio jurídico ao Estado, mas isso não está descrito. Se você não ir atrás e perguntar, não está descrito lá nenhum. Então, assim, falta essa informação e muitas das vezes nós, contribuintes ou qualquer outra pessoa, acaba por perder uma certa coisa, uma certa ajuda, porque pura e simplesmente não está informado. Ou você se rodeia de pessoas que ou tiveram uma experiência e pode falar, não, vais lá e buscas, que é possível, vai fazer assim, vai fazer assado, como foi o que a médica me explicou, pedes um formulário, vais preencher, vais entregar, vais anexar essa declaração médica e terás direito. Se ela não me tivesse dito, eu não saberia. E assim muitas pessoas também. Então acho que para as pessoas que têm acesso à pesquisa, ok, acaba por se safar. Mas também sabemos que há pessoas que não têm acesso a esse recurso. Então acho que deveria sim investir em dar essas informações, transmitir essas informações e deixar bem claro para as pessoas o que é direito ou não e o que tu podes pedir ou não e como é que tu deves proceder e tudo mais. Então acaba por ter essa falha porque muitas vezes as pessoas perdem as oportunidades porque não as sabem que têm. Ou seja, então és da opinião, ou pelo menos tens essa forte convicção, que existe alguma lacuna nos nossos serviços públicos, nas nossas identidades públicas, de passarem essas informações até para que os cidadãos possam estar mais bem informados e assim poderem correr atrás, passa a expressão, de ir atrás dos seus direitos e daquilo que realmente podem pedir e usufruir, já que todos nós também pagamos os nossos impostos, pagamos as nossas taxas, temos aquilo que pagamos, as nossas contribuições, e muitas vezes também temos direitos e ao qual não usufruímos justamente por falta dessa informação por parte das nossas entidades públicas em nos passar realmente essas informações. Exatamente, eu acho que seria crucial e uma das coisas que nós já tivemos a falar recentemente, eu acho que é completamente descabido. Esse tipo de questões, esse tipo de informações deveriam ser transmitidos até numa carteira escolar, ou seja, deveria englobar, já sabemos que tem a área agora de cidadania que mais ou menos ensina algumas coisas aos miúdos, mas eu acho que era de extrema importância
situações como essa, seus direitos, seus deveres, o que tens de fazer, o que é que tu tens direitos por se tornar um contribuinte. Porque tu, desde que nasces, tu viras um contribuinte, tu não sais do hospital sem seres registado e sem teres um número de contribuinte de uma segurança social. Qualquer criança, desde que nasce, já é automaticamente um contribuinte para o Estado. Então acho que nas disciplinas escolares deveriam colocar ou englobar na cidadania ou numa outra indicações como essas, porque há muitas pessoas que não sabem sequer hoje até preencher um documento IRS. E acho que é uma coisa tão simples. Às vezes o teu IRS não é tão complicado, é uma coisa que tu poderias fazer simples e tu estás a pagar alguém para te fazer e que tu mesmo poderias fazer porque tu não sabes, não ensinaram, não te mostram, ninguém te ensina. Então acho que era de extrema importância pensar em colocar isto para, não digo já do pré-escolar, mas a partir do momento que tu entras ali na base do secundário, 8º, 9º ano, deveria sim colocar uma disciplina que explicasse qual a importância, ou seja, para que o miúdo, a criança já entenda o que é ser um contribuinte, o que isso lhe dá direito, mas também o que você tem que fazer de deveres, o que você pode ter direito por ser o contribuinte, quais são as repartições que tu tens que procurar, o que tu podes fazer. Então acho que seria de extrema importância, sim, ser passado isso tanto já desde miúdo, ou seja, ensinar já os mais crescidos, mas também já desde miúdo também a pessoa já crescer com esse entendimento. Então, consegues-nos dizer que tu, não sendo uma cidadã nascida em Portugal, ou seja, sendo uma cidadã estrangeira, ao teres que mudar para um outro país que não é o teu país, nomeadamente em Portugal, sentiste, entre aspas, na pele, essa dificuldade em tinhas coisas que tinhas para usufruir e que tinhas que pedir, mas só soubeste isso porque alguém te falou ou porque ouviste falar, porque realmente houve essa falta de informação. Sim, e não falo nem na questão de usufruir. Como qualquer pessoa recém-chegada, você sabe que um país tem que pagar impostos, nós temos que contribuir para o Estado e tudo mais. Então, tal e qual como no meu, quando saí de lá, por mais que lá era menor, então não tinha essa obrigatoriedade, mas tinha os meus pais. Então, assim, sentimos-nos um bocado assim, meio perdidos, apesar de que é tudo diferente. Já começa-se por aí que as nomenclaturas das repartições são diferentes em relação ao país. Então, tu chegas num país completamente diferente, apesar de falar a mesma língua, mas a forma, né, as expressões são diferentes e tu vês-te ali perdido em que, ok, lá no Brasil chama-se imposto de renda, como é que se chama aqui, onde é que eu tenho que tratar, o que é que eu tenho que preencher, onde é que eu adquiro o meu número de contribuinte. Então, assim, tudo isso foi a base de pessoas mais velhas que passaram por esse processo, que nos mostraram, olha, você tem que ir ali, tem que procurar o setor tal, tens que preencher tal pedido para teres direito. Então, assim, já para quem vem de fora é complicado, e eu já vejo que muitas pessoas que são nascidas cá que têm essa dificuldade. Então, acho que falta, sim, um bocadinho de informação e poderia ser transmitido. Então, contaste-nos há pouco alguns processos, algumas coisas que tiveste que fazer desde que chegaste a Portugal até à data de hoje, processos esses que foram feitos de forma muito manual, de uma forma muito antiga, de uma forma muito arcaica, nomeadamente em relação à segurança social. O que é que aconteceu, entre aspas, de milagroso, que de repente mudou e que hoje realmente notas uma grande diferença e que já podes tratar de exatamente os mesmos processos da segurança social sem ser de uma forma antiga como trataste no passado? Então, vamos lá. Bem colocado essa questão. Antigamente, como eu disse, a gente tinha que ir lá na segurança social. Hoje em dia, criar uma ferramenta, ela começou assim, muito ainda
muita gente ainda meio confusa como é que ia usar, mas finalmente criaram uma plataforma que para mim foi o melhor investimento que o governo, a Segurança Social pode ter feito, que é a Segurança Social Direta. Desde que criaram essa plataforma e trabalharam nas melhorias desta plataforma, eu não me recordo da vez que eu tive que ir lá e pisar meu pé. Porque hoje, graças à tecnologia, é possível fazer isso tudo através da sua residência. Ao invés de você sair à chuva ou ao frio, como eu tinha que fazer, enfrentar uma fila e estar sujeito a chegar muitas vezes, como acontecia com algumas pessoas, de chegar a um X horário da manhã e já não ter senha disponível para um atendimento, hoje, no conforto da tua casa, com computador, com telefone, apesar de que para o telefone aquilo ainda podia ser um bocadinho para melhorar, mas no computador tu consegues fazer todas essas requisições. Ou seja, para uma senhora que necessite fazer uma requisição de abono pré-natal, que foi o que eu requisitei quando eu fiquei grávida, já se pode fazer pelo computador. Como agora todos os serviços estão interligados, Segurança Social, com as finanças e tudo mais, já não precisas mandar aquele calhamaço de papel que era que a gente tinha que mandar para ter direito, para eles avaliarem os seus rendimentos, se estão de acordo, se tu tens direito ou não. Para saber se era deferido, aquilo foi aprovado, tinhas que esperar a santa paciência de uma carta, que eu não sei tanta volta que aquilo dava, que era emitida em Lisboa, e aquilo demorava semanas a chegar no meu correio para eu saber que aquilo foi aprovado. E agora já podes fazer tudo o que tu tinhas que ir presencialmente, por exemplo. Se o teu agregado familiar mudava, tinhas que ir lá notificar presencialmente. Se mudavas de residência, tinhas que ir lá mudar a morada fiscal na Segurança Social. Se alteravas o teu telefone, tinhas que ir lá mudar o teu número do contato na Segurança Social. Agora faz tudo, olha. Teve um exemplo muito básico eu tive uma alteração de conta bancária e eu tinha que alterar o meu número. Isto é outra. Faz voltar atrás. Quando eu recebia os abonos, era um cheque que eu tinha que levantar lá no balcão do Banco Santander. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.